Boa noite, irmãos, graça e paz. Estamos dando início ao nosso estudo bíblico desta quinta-feira. Vamos continuar o nosso estudo. Você é o nosso convidado, é a nossa convidada especial para estar acompanhando os nossos estudos, os estudos da nossa igreja, Terceira Igreja Presbiteriana Independente do Recife. Você é o nosso convidado, a nossa convidada especial para estar conosco nesses momentos, para estarmos estudando a palavra do Senhor. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para você estar recebendo as notificações dos nossos vídeos e assim participar conosco das nossas programações. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você esteja bem, que toda a sua família esteja bem, que tudo esteja em paz na sua vida. É o que nós desejamos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos estudando o tema Profecias messiânicas cumpridas em Jesus. Então, nós estamos já há 2 quinta-feiras falando sobre esse tema, profecias messiânicas cumpridas em Jesus, ou seja, profecias do Antigo Testamento cumpridas na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Temos como ponto de partida para esse estudo o texto de Lucas, capítulo 24, versículo 25 a 27, onde Jesus estabelece aí a divisão das escrituras que falam a respeito dele. Então ele diz aí: ó tolos e tardos de coração, para creres em tudo o que os profetas falaram. Não convinha que o Cristo sofresse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes em todas as escrituras as coisas a seu respeito. Então, essa divisão que foi proposta aqui por Jesus, falando, explicando tudo que estava escrito a respeito dele para esses discípulos que eles estavam indo no caminho da cidade de Emaús. Então, Jesus disse, explicou tudo que estava registrado no Antigo Testamento a respeito do Messias, a respeito dele. E ele começa com Moisés, os primeiros livros da Bíblia, que é chamado pelos judeus de Torá, depois passa pelos profetas, os Neviim, e também pelas escrituras, os Ketuvim, tudo que estava escrito a seu respeito. Então, Jesus utiliza essa divisão das escrituras judaicas do seu tempo. Moisés, a Torá, os profetas e as escrituras. E passando por essas 3 divisões, Jesus explica tudo a respeito dele para esses discípulos. Então a gente vai utilizar essa divisão para a gente também estudar tudo o que está no Antigo Testamento referindo-se ao Messias, referindo-se a Jesus. Nós já começamos com a primeira parte, nós já concluímos a primeira parte, que é Moisés, ou seja, a lei, ou a Torá, como é conhecido na divisão dos livros da Bíblia hebraica dos judeus. Nós, os cristãos, utilizamos comumente a designação de Pentateuco para os livros de Moisés, os 5 primeiros livros da Bíblia. Entretanto, os judeus chamam esse conjunto de livros de Moisés de lei ou Torá. Então, a gente já estudou essa parte, vimos então nessa parte que o Messias nasceria da semente da mulher, o Messias sofreria ao reconciliar os homens com Deus, padeceria. O Messias seria descendente de Abraão, Isaque e Jacó.
Nós vimos também que o Messias viria para abençoar todas as nações. Nós observamos também que o Messias seria rei de Israel, seria descendente de Judá, viria da tribo de Judá e teria autoridade sobre todas as nações. Vimos também que o Messias seria rei de Israel e vimos também que o Messias seria profeta e Deus falaria através dele, através do Messias, e finalmente o Messias levaria as nações a glorificarem a Deus. Foram esses textos que nós estudamos, nessa primeira parte, chamada de lei ou Torá pelos judeus, que Jesus aqui se refere como Moisés, né? Começando por Moisés, passando também pelos profetas e pelos escritos, Jesus falou tudo o que estava escrito a seu respeito para aqueles discípulos, ok? Então vamos entrar hoje nessas duas últimas divisões, para a gente tornar mais dinâmico, não fazer separado e aí tornar o estudo mais longo. Nós vamos então observar aí nessa segunda parte de forma unidas tanto os profetas quanto os escritos na divisão hebraica, os Neviim e os Ketuvim, que são os escritos. Então nós vamos dar uma olhadinha aí nesses dois conjuntos de referências, de textos do Antigo Testamento se referindo ao Messias, ao Mashiach, cumpridos na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós vamos dar uma olhadinha agora nessa parte. É claro que não vai dar para ver tudo hoje, vamos ver devagarzinho para que a gente possa então aprender com mais tranquilidade a respeito das profecias do Antigo Testamento a respeito do Messias que foram cumpridas na pessoa de Jesus. Vamos ficar hoje basicamente naquelas profecias com relação ao seu nascimento e aos primeiros momentos da vida do Messias ou do Mashiach, ok? Vamos lá. Observando aqui essa divisão. Em primeiro lugar, o texto nos diz que o Messias nasceria em Belém. O Messias nasceria em Belém. E o texto está registrado em Miqueias, capítulo 5, profeta Miqueias, capítulo 5, verso 2. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então aqui o profeta Miqueias está dizendo que o Messias, o Mashiach, viria, nasceria de Belém, uma das pequenas cidades de Judá, era a cidade também de Davi, e aí diz o texto, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, o texto nos fala que o Messias nasceria em Belém. O cumprimento dessa profecia no Novo Testamento, nós temos aí o texto de Mateus, capítulo 2, versículo 1. Diz assim o texto: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Então, o que é que diz aí Mateus? Jesus nasceu em Belém da Judéia. Ok, queridos? Avançando, temos também o texto de Lucas, capítulo 2, verso 4 a 7, como cumprimento desta profecia. Diz aí o texto: José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura,
porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então aqui diz o texto claramente que José, no período do recenseamento, que foi promovido pelo imperador romano, todos deveriam se alistar na sua própria cidade. Então José, que estava na Galileia, ele foi com a sua esposa Maria, que estava grávida, de Nazaré para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser José da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, a sua esposa que estava grávida. Estando eles ali, ou seja, José e Maria, completou-se o tempo de Maria dar à luz e deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixou, deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então, temos aqui o cumprimento da profecia de Miqueias, capítulo 5, verso 2, que diz que o rei de Israel, o Messias, o governador, aquele que guiaria Israel, nasceria na cidade de Belém, embora ela fosse uma das menores das cidades de Judá. Então temos aí o cumprimento desta profecia. Avançando, vamos para o ponto 2, sendo que o Messias nascerá, ou nasceria de uma virgem. E aí o texto que nós encontramos no Antigo Testamento, no profeta Isaías, capítulo 7, e o versículo 14, onde diz o texto bíblico: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Então, o texto de Isaías fala que o sinal da chegada desse Messias, do Emanuel, do Deus conosco, seria que ele nasceria de uma virgem. A virgem conceberia e daria à luz a um filho, e ele seria conhecido como Emanuel, que significa Deus conosco. Nós vamos dar uma olhada no cumprimento desta profecia no Novo Testamento. Nós temos aí o texto de Mateus, capítulo 1, dos versículos 18 a 21, temos o cumprimento desta profecia. Diz aí o texto: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, tido relações sexuais, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava, pensava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Então nós temos aí, nesse texto que fala sobre o nascimento de Jesus, o que aconteceu com este casal, José e Maria, que estavam contratados para casamento, mas antes que houvessem coabitado, Maria se achou grávida pelo Espírito Santo. E José ficou pensativo porque José não teve nenhum relacionamento sexual com Maria e pensou em deixá-la secretamente, não querendo trazer embaraço para a vida de Maria. E diz o texto: enquanto ponderava, pensava nisso, em deixá-la secretamente, apareceu diante de José em sonho, um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher. O que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará um filho e porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então aí José recebe Maria como sua esposa, sabendo que o que estava nela, ali no seu ventre, seria o Salvador, o Messias, o Machia esperado pelo povo de Israel, que salvaria o seu povo dos pecados da nação. Então, nós temos aí o cumprimento do texto que nós acabamos de ver.
Ok? Vamos avançar. Ponto 3. Haveria matança de inocentes em Belém por ocasião do nascimento do Messias ou do Machia. Então, o texto que nos fala sobre isso está no profeta Jeremias, capítulo 31, versículo 15, que diz: Assim diz o Senhor, ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável por causa deles, porque já não existem. Então temos aqui a profecia de que no período do nascimento, da chegada do Machia, do Messias, haveria matança de inocentes na cidade de Belém, aí designada como Ramá e tendo essa conexão com Raquel, né? Raquel era uma das esposas dos patriarcas. Então aqui é o texto de Jeremias falando que com a chegada do Messias, do nascimento do Messias, haveria matança de crianças, de inocentes em Belém. Vamos ver o cumprimento desse texto, desta profecia de Jeremias no Novo Testamento. O cumprimento do Novo Testamento está exatamente no texto de Mateus, capítulo 2, versículos 16 a 18. Diz aí o texto: Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente, mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável porque não mais existem. Então o texto aqui fala desse momento em que os magos, procurando Herodes pelo Messias, pelo rei de Israel, Herodes então consulta, né, os escribas. Eles dizem que é na cidade de Belém que estava profetizado, como a gente viu já essa profecia. Então Herodes manda os magos, né, os sábios, irem até Belém e pedem para que eles depois voltem e digam onde encontrar a criança. Na realidade, Herodes estava procurando matar a criança. Então, o anjo do Senhor, então, avisa aos magos, né, aos sábios, para que eles não retornem a Herodes, porque Herodes procurava matar a criança. Então, quando Herodes percebeu que foi iludido pelos magos, né, quando ele foi iludido pelos sábios, então ele ordena que todos os meninos de Belém sejam executados. Ele manda matar todos os meninos, não só de Belém, mas de Belém e dos seus arredores, como diz aí o texto. De 2 anos para baixo, as crianças são então assassinadas a mando de Herodes. Então nós temos aí no finalzinho do texto, verso 18, dizendo: Então se cumpriu, fora dito por intermédio do profeta Jeremias, que a gente viu aí no começo. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável, porque não mais existe. Então temos o cumprimento aí desse texto. Ok, queridos? Vamos avançar um pouquinho. Vamos então para a última profecia de hoje. Né? A gente vai devagarzinho para que o vídeo não fique tão longo assim e fique cansativo para os irmãos. Então, ponto 4 diz: o Messias fugiria para o Egito. Então, nós vamos observar aqui o texto, profecia que está em Oséias, capítulo 11, e o versículo 1, que diz assim: Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Então, os teólogos identificaram, então,
essa parte de ir do Egito, chamei o meu filho como uma referência de que o Messias iria para o Egito e depois seria chamado de volta do, do Egito. É o texto que está em Oséias capítulo 11, verso 1. Vamos dar uma olhadinha aqui no cumprimento no Novo Testamento. Então, no Novo Testamento, nós temos o cumprimento dessa profecia registrada em Mateus, capítulo 2, versículo 13 a 15. Lembram aí dos magos, que Herodes pede então que ele volte, que indique onde o menino está, e a intenção de Herodes é matar a criança. Nós continuamos aqui no texto, versículo 13 até 15 de Mateus 2 diz: Eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. No caso, o profeta Oséias. Do Egito chamei o meu filho. Então nós temos aí o cumprimento dessa profecia. Embora se tenha a intenção de que o texto está se falando ali, em primeiro momento, em primeira instância, com relação a Israel, ao povo de Israel, mas nós vemos aqui que Mateus identifica que aquela profecia do Egito, chamei o meu filho, ela é aplicada ao Messias, a Jesus. E isso aconteceu por ocasião do seu nascimento, para salvar a vida da criança, consequentemente a vida da sua mãe e, consequentemente, da sua vida. José é avisado em sonho pelo anjo do Senhor que diz: vá para o Egito, fica lá até, olha aí, diz aí o texto, né? Porque Herodes há de procurar o menino, permanece lá até que eu te avise, ou seja, até que eu chame você de volta, né? Porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Então, José se dispõe e de noite ele pega o menino, pega a mãe da criança e partem para o Egito. Ficam lá até a morte de Herodes. Passam um bom tempo como que refugiados, como que escondidos no Egito, e Mateus identifica então pelo Espírito Santo que isso está se referindo àquela profecia de Oséias, porque ele diz: para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Então, temos o cumprimento então da profecia de Oséias, capítulo 11 e o versículo 1. Então, essas são aquelas profecias que estavam relacionadas, né, ao local do nascimento do Messias, a como o Messias nasceria, em que cidade, as circunstâncias que ocorreriam do nascimento do Messias, né, com a morte das crianças, com a perseguição de Herodes querendo matar a criança, por isso eles têm que fugir para o Egito, e Mateus identificando então aí essa profecia de Oséias, de Jesus e a sua família irem para o Egito, como cumprimento da profecia de Oséias, que diz: do Egito chamei o meu filho. Para chamar o meu filho do Egito, esse filho tem que primeiro ir para o Egito, né? Então, foi isso que aconteceu. Para poder escapar de Herodes, que procurava o menino, a família de Jesus ela vai para o Egito e fica no Egito até que Herodes morre, e aí Deus chama novamente José, Maria e Jesus para que voltem e habitem novamente na terra de Israel. E aqui, nesse texto de Mateus capítulo 2, Mateus identifica então aquela profecia
de Oséias, como do Egito chamei o meu filho, não só uma menção ao povo de Israel que passou 430 anos no Egito e que depois foram libertos do Egito, mas também é uma aplicação ao Messias que iria para o Egito, permaneceria no Egito por um certo tempo e depois Deus o chamaria do Egito. Ok, queridos? Espero que você tenha aprendido um pouquinho mais a respeito das profecias do Antigo Testamento cumpridas em Jesus. Na próxima quinta-feira, nós vamos continuar com essas profecias, né? Usando os profetas e usando os escritos dentro daquela divisão da Bíblia hebraica, da Bíblia judaica proposta pelo Senhor Jesus e aprendendo a respeito de tudo o que está registrado no Antigo Testamento a respeito do Messias, a respeito do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus te ilumine, em nome do Senhor Jesus. Ore comigo. Maravilhoso Deus, nós te agradecemos por esse momento de estudo da tua palavra que passamos nesses instantes. Pedimos que o Senhor possa estar abençoando todos aqueles que estão participando, ó Deus, desse estudo e que a tua palavra esteja falando profundamente a esses corações. Conosco, nos abençoa, nos dá uma noite de paz e de tranquilidade. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido? Deus te abençoe. Nos encontramos agora no estudo bíblico na próxima quinta-feira, se Deus quiser e permitir. Tenha uma ótima noite, uma excelente noite. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família ricamente, em nome de Jesus.